Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático, para você fanática por futebol e pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta se antes ouvir o Lotecando. Quero agradecer o carinho da sua audiência, continue conosco até o final, porque você não vai se arrepender. E convido você a se inscrever no nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Já estamos chegando na casa dos 10 mil inscritos, hein? Então a gente conta com o carinho da sua audiência e também com o carinho com a Antena Esportiva lá no YouTube. Você também pode nos prestigiar através do Facebook Rádio AE, pelos canais de áudio da Antena Esportiva, através do seu navegador. Você vai digitar a página zeno.fm/Antena Esportiva para ouvir a nossa programação ao vivo, e você também pode nos ouvir pelos aplicativos Radiosnet e CX Rádio. E convido você a seguir a gente nas redes sociais. O Twitter é o @se liga na antena e o Instagram é o @rádio Antena Esportiva. Antes da gente falar do concurso deste final de semana da Loteca, eu tenho uma dica muito importante para te dar. É apostar na Bet Nacional, a plataforma de apostas parceira da Rádio Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode fazer as suas apostas de acordo com as nossas análises para você faturar uma grana esperta lá também. Para você apostar na Bet Nacional é muito simples. É só você escanear o QR Code que está na sua tela com o seu smartphone, e na hora de fazer o seu cadastro é só você digitar o código BEAntena, que também está no canto direito da sua tela. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo! Muito bem, vamos agora falar sobre o que interessa para você, lotequeiro, que é o concurso 1084, com prêmio acumulado, hein? Prêmio estimado em R$500 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos. E a programação que está aparecendo na sua tela, para você que está no YouTube e no Facebook, contempla, melhor dizendo, jogos por vários campeonatos. Além do Brasileirão Séries A e B, temos a final da Copa Sul-Americana e 2 jogos válidos por ligas europeias. Jogo 1, Fortaleza e LDU Quito. Jogo 2, Chapecoense e Tombense. Jogo 3, Ituano e Mirassol. Jogo 4, Palmeiras e Bahia. Jogo 5, Vila Nova e Atlético Goianiense. Jogo 6, Atlético Mineiro e Fluminense. Jogo 7, Manchester United e Manchester City. Jogo 8, Atlético e São Paulo. Jogo 9, Goiás e Vasco da Gama. Jogo 10, Napoli e Milan. Jogo 11, América Mineiro e Grêmio. Jogo 12, Corinthians e Santos. Jogo 13, Londrina e CRB. E jogo 14, Vitória e Juventude. Vamos analisar esses 14 jogos a partir de agora, aqui no som da Antena Esportiva. Então, não saia do YouTube, não saia do Facebook e não saia dos nossos canais de áudio para você seguir as nossas dicas. Jogo 1, Fortaleza e LDU Quito. Sábado, 5 da tarde, no domingo Burguenho Miguel, na cidade de Punta del Este, no Uruguai, pela final da Copa Sul-Americana. Durante a competição, o tricolor cearense fez 12 jogos com 9 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O último jogo que o Fortaleza fez pela Copa Sul-Americana foi o jogo de volta da semifinal, vitória por 2-0 sobre o Corinthians em casa. Já pelo Brasileirão Série A, no último final de semana, o Fortaleza perdeu para o Bahia em Salvador por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza do Vojvoda conseguiu 2 vitórias, um empate e 2 derrotas.
o Fortaleza vem de 2 derrotas consecutivas e como mandante na temporada tem um aproveitamento de 79%. Por outro lado, a LDU Quito em 13 jogos nesta Copa Sul-Americana iniciou a trajetória na fase preliminar com 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. No jogo de volta da semifinal, empatou na Argentina com Defensa e Justicia em 0-0 e pelo campeonato equatoriano, na última segunda-feira, venceu o Emelec em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe da capital do Equador conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Vem de uma sequência invicta, portanto. E como visitante nesta temporada, tem um aproveitamento de 52%. Vamos às dicas. O Fortaleza defende uma invencibilidade de 7 partidas válidas pela Copa Sul-Americana. Nestas 7 partidas foram 5 vitórias e 2 empates. E o Fortaleza está invicto como mandante nesta edição da Copa Sul-Americana. Foram 5 vitórias e 1 empate. Já a LDU Quito sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 18 partidas válidas pela Copa Sul-Americana. E o time equatoriano venceu apenas 2 vezes nas 6 partidas que fez fora de casa nesta edição da Copa Sul-Americana. Fortaleza e LDU Quito se enfrentam pela primeira vez na história. Jogo 2, Chapecoense e Tombense. Sábado, 3 da tarde, na Arena Condá, pela rodada 34 do Brasileirão Série B. A Chape é a 17ª colocada com 33 pontos, vem de derrota fora de casa para o Sport Recife por 2-1, e nos últimos 5 jogos acumulou apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota. Como mandante nesta temporada, o Alviverde tem 43% de aproveitamento. Já o Tombense é o 18º com 31 pontos. Vem de vitória sobre o Vila Nova por 2-1 e nos últimos 5 jogos, uma vitória, 3 empates e uma derrota. Só que o Tombense vem de 3 jogos consecutivos de invencibilidade. Como visitante nesta temporada, o time mineiro tem 25% de aproveitamento apenas. Vamos às dicas para este jogo dos desesperados, 2 times que estão na zona de despromoção. A Chapecoense amarga um jejum de 6 partidas, sem vitória como mandante pelo Brasileirão Série B. Foram 3 empates e 3 derrotas. E a Chapecoense venceu o único duelo como mandante contra o Tombense na história. Isso aconteceu pela Série B do ano passado. Por outro lado, o Tombense amarga um jejum de 8 partidas, sem vencer como visitante pelo Brasileirão Série B. Foram 6 empates e foram 2 empates e 6 derrotas. E o Tombense venceu 2 dos 3 duelos contra a Chapecoense na história, sendo que essas vitórias do Gavião Carcará foram jogando em casa. Jogo 3, Ituano e Mirassol. Sábado, 3h30 da tarde, no Novelli Júnior, pela rodada 34 do Brasileirão Série B. O Galo é o 14º com 36 pontos, empatou na rodada passada em 0-0 com a Ponte Preta, fora de casa, e nos últimos 5 jogos vem de um jejum de vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Ituano tem 40% de aproveitamento. Por outro lado, o Mirassol é o 8º colocado com 53 pontos, empatou em 0-0 com o Guarani em casa na última rodada e nos últimos 5 jogos vem de uma invencibilidade. Foram 4 vitórias e 1 empate. Como visitante na temporada, o Leão tem 42% de aproveitamento. O Ituano amarga um jejum de 8 partidas sem vitória pelo Brasileirão Série B. Nestas 8 partidas foram 4 empates e 4 derrotas. E o Ituano defende uma invencibilidade de 3 duelos como mandante contra o Mirassol, por todas as competições, isso desde 2019. Já o Mirassol venceu as 2 últimas partidas como visitante pelo Brasileirão Série B, e o Mirassol venceu apenas 3 vezes nos 11 duelos como visitante contra o Ituano na história, sendo a última em 2018. Jogo 4, Palmeiras e Bahia. Sábado, 7 da noite, no Allianz Parque, pela rodada 30
do Brasileirão Série A. Muito bem, o Palmeiras é o terceiro colocado com 50 pontos ganhos, já atuou no meio de semana e goleou o São Paulo por 5-0 jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Abel Ferreira conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E como mandante, em 2023, tem um aproveitamento de 74%. Já o Bahia é o 15º com 34 pontos, também já jogou no meio de semana, perdeu fora de casa para o Cruzeiro por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Rogério Ceni conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. E como visitante na temporada, tem um aproveitamento de 40%. Muito bem, o Palmeiras pontuou em 11 das 14 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Foram 9 vitórias, 2 empates e 3 derrotas jogando diante da torcida. E o Palmeiras defende uma invencibilidade de 7 duelos como mandante contra o Bahia por todas as competições, isso desde 2014. Já o Bahia venceu apenas 3 das 15 partidas que fez fora de casa. Nesta edição do Brasileirão Série A, Palmeiras e Bahia ficaram no empate em 6 dos últimos 10 duelos válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 5. Clássico goiano entre Vila Nova e Atlético Goianiense. Sábado, 7 da noite, no Onésio Brasileiro Alvarenga, pela rodada 34 do Brasileirão Série B. São duas equipes que estão lá na parte de cima. O Vila Nova é o 9º colocado com 51 pontos. Vem de derrota para o Tombense fora de casa por 2-1, que custou o cargo do técnico Lisca. Nos últimos 5 jogos, o Tigre conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. E como mandante na temporada, tem um aproveitamento de 60%. Já o Atlético Goianiense está dentro da zona de promoção, é o terceiro colocado com 59 pontos. Vem de vitória em casa sobre o ABC por 3-1. E nos últimos 5 jogos, o time do técnico Jair Ventura conseguiu 5 vitórias. Como visitante na temporada, o aproveitamento do Dragão é de 53%. Eis as dicas. O Vila Nova pontuou em 14 das 16 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. Foram 8 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. O Vila Nova venceu apenas 2 dos últimos 10 clássicos contra o Atlético Goianiense por todas as competições, sendo a última pelo Campeonato Goiano de 2022. Já o Atlético Goianiense sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 22 partidas válidas pelo Brasileirão Série B, e o Atlético Goianiense jamais foi derrotado pelo Vila Nova nos 15 clássicos entre eles válidos pelo Brasileirão Série B. O retrospecto é de 7 vitórias do Dragão e 8 empates. Jogo 6. Atlético Mineiro e Fluminense. Sábado, 9 da noite, na Arena MRV, pela rodada 30 do Brasileirão Série A. O Galo é o 7º colocado com 46 pontos. Vem de vitória neste meio de semana sobre o Red Bull Bragantino fora de casa por 2-1. E nos últimos 5 jogos, o time do técnico Felipão conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Galo tem 65% de aproveitamento. Já o Fluminense é o 8º colocado com 45 pontos ganhos. E vem de vitória sobre o Goiás no Raulino de Oliveira por 5-3. Também neste meio de semana. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Fernando Diniz acumulou apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante na temporada, o Flusão tem 39% de aproveitamento. O Atlético Mineiro saiu derrotado nas últimas 2 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A. Porém, o Galo defende uma invencibilidade de 6 duelos como mandante contra o Fluminense por todas as competições, isso desde 2018. Já o Fluminense amarga um jejum de 10 partidas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série A. Foram 2 empates e 8 derrotas nestas 10 partidas. E o Flusão venceu apenas uma vez nos últimos 10 duelos contra o Atlético Mineiro por todas as competições. Isso foi em 2022, atuando como mandante.
Jogo 7, o clássico de Manchester entre United e City. Domingo, 12h30, no horário de Brasília, no Old Trafford, pela rodada 10 da Premier League, o campeonato inglês. O United é o oitavo colocado com 15 pontos ganhos. Na rodada passada da Premier League, venceu fora de casa o Sheffield United por 2-1. E neste meio de semana, pela Liga dos Campeões da Europa, venceu o Copenhagen por 1-0. Nos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias e 2 derrotas. O Manchester United vem de 3 vitórias nos últimos 3 jogos. E como mandante nesta temporada, tem um aproveitamento de 62%. 62%. Já o Manchester City é o vice-líder, com 21 pontos ganhos. Vem de vitória em casa sobre o Brighton and Hove Albion por 2-1. E pela Liga dos Campeões da Europa, neste meio de semana, bateu o Young Boys da Suíça por 3-1. Nos últimos 5 jogos, os Citizens conseguiram 3 vitórias e 2 derrotas. Como visitante nesta temporada, tem 62% de aproveitamento. Vamos às dicas. O Manchester United sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 38 partidas como mandante por todas as competições. Além disso, o Manchester United venceu apenas 3 dos últimos 10 clássicos como mandante contra o Manchester City, válidos apenas pela Premier League, sendo a última vitória em 2023, no retorno da temporada passada. Já o Manchester City saiu derrotado nas últimas 2 partidas como visitante, válidas pela Premier League, e o Manchester City venceu 5 dos últimos 10 clássicos contra o Manchester United por todas as competições. Jogo 8, Atlético e São Paulo. Domingo, 4 da tarde, na Liga Arena, pela rodada 30 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Furacão é o quinto colocado com 48 pontos, já jogou no meio de semana e venceu o América Mineiro em casa por 3-2. Nos últimos 5 jogos, o Atlético conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Notem que o time paranaense vem de 4 partidas sem perder. E como mandante na temporada tem 78% de aproveitamento. Por outro lado, o São Paulo é o 10º colocado com 38 pontos e vem de derrota por goleada para o Palmeiras por 5-0. Nos últimos 5 jogos, o tricolor paulista conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e como visitante na temporada tem 42% de aproveitamento. Eis as dicas. O Atlético defende uma invencibilidade de 11 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A, foram 6 vitórias e 5 empates, e o Furacão venceu apenas uma vez nos últimos 5 duelos como mandante contra o São Paulo, válidos pelo Brasileirão Série A. Já o São Paulo ainda não venceu como visitante nesta edição do Brasileirão Série A. Em 14 jogos foram 6 empates e 8 derrotas. E o tricolor paulista sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 duelos contra o Atlético, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 9, Goiás e Vasco da Gama, duelo dos desesperados, este domingo às 4 da tarde na Serrinha, pela rodada 30 do Brasileirão Série A. O Esmeraldino é o 16º colocado com 31 pontos, é o primeiro time fora da zona de despromoção e neste meio de semana foi derrotado pelo Fluminense fora de casa por 5-3. Nos últimos 5 jogos, o Goiás conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, e como mandante na temporada tem 64% de aproveitamento. Por outro lado, o Vasco da Gama é o primeiro time dentro da zona de despromoção, é o 17º com 30 pontos. No final de semana foi derrotado pelo Flamengo por 1-0, jogo que você acompanhou aqui no Som da Antena Esportiva, e nesta quinta-feira recebe o Internacional no complemento da rodada deste meio de semana. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Ramon Dias conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e como visitante em 2023, o Vascão tem 36% de aproveitamento. Pega a visão nas dicas. O Goiás pontuou em 10 das 14 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A.
Foram 4 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. E o Goiás venceu apenas 4 vezes nos últimos 10 duelos como mandante contra o Vasco da Gama, válidos pelo Brasileirão Série A, sendo a última em 2015. Por outro lado, o Vasco da Gama venceu apenas 2 vezes nas 14 partidas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A, e o Cruz Maltino venceu apenas 3 vezes nos últimos 10 duelos contra o Goiás, válidos pelo Brasileirão Série A, sendo a última em 2020. Jogo 10, Napoli e Milan. Domingo, 4h45 da tarde, no horário de Brasília, no estádio Diego Armando Maradona, pela rodada 10 da Série A Team, o campeonato italiano. O Napoli é o quarto colocado com 17 pontos. No final de semana, pela Série A Team, venceu o Verona por 3-1 fora de casa. E neste meio de semana, pela Liga dos Campeões da Europa, venceu o Union Berlim, na Alemanha, por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o atual campeão italiano conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Napoli tem 40% de aproveitamento. Por outro lado, o Milan é o segundo colocado com 21 pontos ganhos. No final de semana, foi derrotado pela Juventus por 1-0 e no meio de semana, pela Liga dos Campeões da Europa, perdeu para o Paris Saint-Germain por 3-0. Nos últimos 5 jogos, os rossoneiros conseguiram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante nesta temporada, o Milan tem 62% de aproveitamento. O Napoli saiu derrotado nas últimas 2 partidas como visitante por todas as competições. E o Napoli venceu apenas 3 vezes nos últimos 10 duelos contra o Milan por todas as competições, sendo a última em 2022. Só uma correção, o Napoli saiu derrotado nas últimas 2 partidas como visitante pela Série A Team, tá, galera? Já o Milan sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 20 partidas, válidas pela Série A Team, e o Milan defende uma invencibilidade de 4 duelos como visitante contra o Napoli, válidos pela Série A Team, isso desde 2020. Jogo 11, América Mineiro e Grêmio. Sábado, 7 da noite, na Arena Independência, pela rodada 30 do Brasileirão Série A. O Coelho é o lanterna, é o 20º colocado com 19 pontos ganhos e no meio de semana acabou superado pelo Atlético fora de casa por 3-2. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico argentino Fabián Bustos conseguiu apenas 2 empates e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o América Mineiro tem 55% de aproveitamento. Já o Grêmio é o 6º colocado com 47 pontos, briga lá na parte de cima e vem de vitória em casa sobre o Flamengo no meio de semana por 3-2. Nos últimos 5 jogos, o tricolor gaúcho conseguiu apenas uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como visitante na temporada, o Grêmio tem 46% de aproveitamento. As dicas são as seguintes. O América Mineiro venceu apenas 4 das 14 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. E o Coelho venceu apenas uma vez nos últimos 10 duelos contra o Grêmio por todas as competições. Essa vitória foi em 2021. Já o Grêmio amarga um jejum de 10 partidas sem vitória como visitante por todas as competições. Foram 4 empates e 6 derrotas. E o tricolor jamais venceu como visitante o América Mineiro na história do duelo. Em 8 jogos, lá em Minas, entre as equipes foram 5 empates e 3 derrotas. Jogo 12, Clássico Paulista entre Corinthians e Santos. Domingo, 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena, pela rodada 30 do Brasileirão Série A. O Timão é o 13º colocado com 36 pontos, já entrou em campo no meio de semana e venceu o Cuiabá, lá no Mato Grosso, por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Mano Menezes conseguiu apenas uma vitória, 3 empates e 1 derrota. O Corinthians vem de 4 jogos de invencibilidade. Como mandante na temporada,
o Corinthians tem 68% de aproveitamento. Já o Santos está dentro da zona de despromoção, é o 18º colocado com 30 pontos. No final de semana, tomou uma senhora goleada do Internacional no Beira-Rio por 7-1 e tenta se recuperar esta quinta-feira jogando contra o Coritiba na Vila Belmiro. Nos últimos 5 jogos, o Peixe conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas e como visitante nesta temporada tem um aproveitamento de 28%. Muito bem, o Corinthians defende uma invencibilidade de 14 partidas como mandante por todas as competições e o Timão defende uma invencibilidade de 11 clássicos como mandante contra o Santos, válidos pelo Brasileirão Série A, isso desde 2012. Já o Santos venceu apenas 3 vezes nas 14 partidas como visitante que fez nesta edição do Brasileirão Série A e o Peixe venceu apenas 2 vezes nos últimos 10 clássicos contra o Corinthians por todas as competições, sendo a última vitória pela Copa do Brasil 2022. Jogo 13, Londrina e CRB. Domingo, 6h30 da tarde, no Estádio do Café, pela rodada 34 do Brasileirão Série B. O Tubarão é o 19º colocado com 26 pontos, virtualmente rebaixado para a Série C, e o time paranaense vem de um empate com o Juventude fora de casa em 2-2. Nos últimos 5 jogos, o Londrina conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, e como mandante em 2023 tem apenas 39% de aproveitamento. Já o CRB é o 10º colocado com 49 pontos. Vem de derrota para o Criciúma em casa por 1-0 e nos últimos 5 jogos acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante em 2023, o aproveitamento do time alagoano é de 45%. O Londrina defende uma invencibilidade de 4 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B. 1 vitória e 3 empates. Além disso, o Londrina venceu apenas 3 vezes nos últimos 10 duelos contra o CRB, válidos pelo Brasileirão Série B, tendo a última vitória no ano passado. Já o CRB pontuou em 7 das 16 partidas como visitante. Nesta edição do Brasileirão Série B, foram 5 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. E o time alagoano sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 duelos contra o Londrina, válidos pelo Brasileirão Série B. Foram 5 vitórias e apenas uma derrota, como foi citado. Jogo 14, Vitória e Juventude. Jogo que promete esquentar a parte de cima da tabela do Brasileirão Série B, que será realizado neste domingo às 7 da noite no Barradão, pela rodada 34. Vamos saber o porquê que vai agitar a tabela? O Vitória é o líder com 64 pontos. Vem de triunfo sobre o Sampaio Corrêa lá no Maranhão por 1-0 e nos últimos 5 jogos acumulou 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante em 2023, o aproveitamento é de 72%. Já o Juventude é o último time dentro da zona de promoção, é o 4º colocado com 56 pontos. O time gaúcho vem de empate com o Londrina em 2-2 e nos últimos 5 jogos o time do técnico Thiago Carpini vem de invencibilidade. Foram 2 vitórias e 3 empates, sendo 3 empates nos últimos 3 jogos. Como visitante nesta temporada, o Juventude tem 49% de aproveitamento. Vamos às dicas. O Vitória defende uma invencibilidade de 10 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B. Foram 9 triunfos e 1 empate. E o Vitória defende uma invencibilidade de 6 duelos como mandante contra o Juventude por todas as competições. Invencibilidade que vem desde o início do século, desde 2001. Já o Juventude sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas como visitante pelo Brasileirão Série B. Foram 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E o Juventude venceu apenas 4 vezes nos 17 duelos contra o Vitória em toda a história. A última foi em 2023, lá no primeiro turno da Série B. Muito bem, vamos para a próxima tela, que são as probabilidades
para o concurso 1084, que está pagando o prêmio estimado em R$500 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Muito bem, favoritos, temos 2. Temos 3, perdão. No jogo 4, a vitória do Palmeiras sobre o Bahia. No jogo 7, a vitória do Manchester City sobre o Manchester United. E no jogo 12, a vitória do Corinthians sobre o Santos. Possibilidade de surpresa, temos várias. No jogo 2, a vitória do Tombense sobre a Chapecoense. No jogo 4, aí temos 2 chances de resultados surpresa. A vitória do Bahia ou o empate contra o Palmeiras. No jogo 6, a vitória do Fluminense sobre o Atlético Mineiro, por conta da má campanha do tricolor carioca jogando fora de casa no Brasileirão Série A. No jogo 7, 2 possibilidades de surpresa. A vitória ou o empate do Manchester United contra o Manchester City. Lá no jogo 12, a vitória do Santos sobre o Corinthians pode ser surpreendente. E no jogo 14, a vitória do Juventude contra o Vitória, porque o Juventude vai enfrentar um time que dificilmente perde em seus domínios. As colunas de azul são resultados considerados normais. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de acertar os resultados dos 14 jogos do concurso deste final de semana. Muito bem, estamos encerrando mais um programa, mais um Lotecando, agradecendo sempre o carinho da sua audiência, pedindo para que você deixe o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal no YouTube. Já estamos chegando à marca dos 10 mil inscritos, então é muito importante o seu carinho com a Rádio Antena Esportiva. Eu garanto que você não vai se arrepender de se inscrever e ativar as notificações no seu dispositivo. E siga a gente também no Facebook, que é o Rádio AE. E ouça a nossa programação 24 horas nos canais de áudio, o zeno.fm/Antena Esportiva, também pelos aplicativos Radiosnet e 6x Rádio. O Lotecando volta na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite, aqui no som da Antena Esportiva, tá certo? Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.